Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Nós vamos hoje continuar a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos continuar o assunto que estávamos tratando na aula passada sobre as formas de energia. Nós já vimos diversas formas de energia, mas hoje nós vamos especificamente estudar a energia elétrica, que é uma energia que está bastante presente em nosso dia a dia. Só que antes de nós aprofundarmos no estudo da energia elétrica, vamos ler um trecho que está no livro didático de um encontro de duas personagens. É um diálogo entre o Arthur e a Sofia. Suas famílias se reuniram e, de repente, do nada, acabou a energia. Aí eles tiveram o seguinte diálogo, acompanhe. Eu que gosto tanto de pão com manteiga torrado, sem a torradeira elétrica vai ficar difícil. E depois vai ser impossível esquentar o leite no micro-ondas. No supermercado, nenhuma caixa registradora funcionaria. Imagine os pobres funcionários fazendo contas que não acabam mais. Pense um pouco e tudo o que gostamos e que não vai funcionar mais. A televisão, o computador, o videogame. A noite seria ainda mais complicada. Sabem, disse a mãe do Arthur, as pessoas viveram muito tempo sem eletricidade. Exatamente. Vamos refletir um pouquinho nesse diálogo e nas seguintes perguntas. Olha só, baseado nesse texto que nós acabamos de ler e na experiência que você tem até hoje, a eletricidade é importante no nosso dia a dia? Para a sociedade, a eletricidade é essencial? O que você acha? Registre no seu caderno a sua reflexão. Essas perguntas também estão no livro didático para que a gente pense um pouquinho sobre a energia elétrica antes de nos aprofundar no estudo dela. Depois, pensa mais um pouco. No texto, existem algumas ações que podem ser realizadas sem a eletricidade. Encontre lá o que nós podemos fazer sem o uso da eletricidade. E por que você acha que a Sofia disse que a noite seria mais complicado? Tem diferença entre o dia e a noite quando nós falamos em eletricidade, energia elétrica? E agora pense, que hábitos você teria que mudar se não houvesse mais energia elétrica disponível? Será que sem energia elétrica nós conseguiríamos estudar do jeito que estamos estudando à distância? Que impacto causaria nas nossas vidas a falta da energia elétrica? Reflita sobre isso e registre no caderno todas as suas respostas e suas reflexões, ok? Agora nós vamos, depois de pensar sobre a energia, você refletir e verificar aí na sua vida se ela é importante, essencial ou não, se é importante, essencial ou não para a sociedade, nós vamos estudar como ela é produzida. Você tem alguma ideia de como a energia que chega até a nossa casa é produzida? Que impacto ela causa na natureza? Ou não causa nenhum impacto na natureza? É uma energia que é 100% renovável, 100% natural, não causa nenhum impacto, não tem problema nenhum continuarmos utilizando a energia elétrica da forma que ela é produzida? É o que nós vamos estudar nessa unidade. Tá? Nós vamos assistir agora a um vídeo que vai mostrar para nós como a energia elétrica é produzida. Se vocês observarem a página 155 do livro didático, mostra para nós um esquema de uma usina hidrelétrica. Vocês sabem o que é uma usina hidrelétrica? Vamos pensar primeiro no nome, hidrelétrica. O que esse nome lembra? Hidro. Hidro lembra água, elétrico, eletricidade. Então, usina hidrelétrica tem a ver com água e eletricidade. Como assim, professor? Em outras palavras, uma usina hidrelétrica
utiliza a água como fonte de energia elétrica. É por meio da água que vamos obter a energia elétrica. Mas como a água vai trazer para nós ou vai transformar algo ou se transformar em energia elétrica? Assistam a esse vídeo, ele é curtinho, ele vai mostrar para vocês sobre como isso acontece. As usinas hidrelétricas produzem eletricidade através da força das águas. Geralmente, elas são construídas longe dos centros consumidores e aproveitam os desníveis naturais de rios. A usina que mais produz energia no mundo é a de Itaipu, que abastece consumidores do Brasil e do Paraguai. A usina de Três Gargantas, na China, deve desbancar a usina latino-americana nos próximos anos. Nas usinas hidrelétricas, uma barreira segura a água e cria um reservatório. Depois, a gravidade puxa a água e faz a turbina girar. O movimento da turbina aciona o gerador, que produz corrente alternada. Essa corrente é transformada em corrente de alta voltagem e sai da usina através das linhas de energia. A água utilizada passa por tubulações e volta para o rio. A quantidade de eletricidade gerada é determinada pelo fluxo de água e pela distância entre a superfície da água e as turbinas. Existem também as hidrelétricas de armazenamento bombeado. Nelas, a água que sai da usina vai para o reservatório, onde será bombeada e reutilizada em vez de voltar para o rio, como acontece nas usinas tradicionais. Em uma usina hidrelétrica, o elemento mais importante é o gerador. O processo de rotação de uma série de ímãs dentro de molas de arame move os elétrons e produz corrente elétrica. Como qualquer ação humana, a construção das usinas hidrelétricas causa impactos ambientais, alterando o ecossistema e clima do local, por exemplo. Durante o preenchimento dos reservatórios, há também uma grande liberação de gás carbônico, o que aumenta o efeito estufa. Ao contrário de outras fontes de energia, como o petróleo e o carvão. Como a gente pode perceber nesse vídeo que assistimos, para a produção de energia elétrica foi necessário reservar em um grande espaço uma grande quantidade de água. E essa quantidade de água nós chamamos que foi reservada. E essa quantidade enorme de água que foi reservada nós chamamos de represa. Então toda vez que você ouvir falar de represa, houve o quê? A reserva da água para determinado fim, determinado uso. No nosso caso, para a produção de energia elétrica. Ok? Se a gente parar para pensar, no desenho que está no nosso livro e até mesmo no vídeo assistido, a área que teve de reserva de água, ela é um pouco maior do que o próprio rio que vai seguindo o seu curso. Então por quê? O que aconteceu? De repente, do nada, o rio se abriu naturalmente? Não. Toda vez que nós temos uma usina hidrelétrica, a primeira coisa que a gente tem que ver, ela é construída no curso de um rio. Então, é aproveitado um rio que está em seu curso natural. Desse curso natural do rio, o que acontece? Determinada parte é colocada. O que acontece? É colocada uma barreira em determinada parte. Essa barreira impede que o rio continue com seu curso. Isso vai enchendo ou vai aumentando o lugar do rio. Ao invés dele ficar assim, ele vai inundando as áreas que estão ao seu redor. E essa inundação acaba trazendo alguns impactos ambientais. Por quê? Algumas árvores são destruídas, o habitat natural de alguns animais eles são destruídos e os animais são obrigados a saírem desses locais e irem para outros locais, invadirem as cidades, por exemplo, ou irem para outros locais em que não é o seu habitat natural, então ele acaba se prejudicando e prejudicando até mesmo os animais que têm como aquele lugar o seu habitat natural. Tá? Esses são os impactos que a usina hidrelétrica traz para nós. Além de, como nós vimos no vídeo, da produção de gás carbônico, que solto na atmosfera
causa para nós o efeito estufa. Nós podemos observar, então, que a usina hidrelétrica não é de toda natural, 100% natural, que não afeta o meio ambiente. Ela afeta um pouco o meio ambiente de onde ela será construída, né? Pensando sobre isso e com base no vídeo que nós vimos, você agora vai fazer a sua usina hidrelétrica no caderno. Você vai fazer o desenho, tá? Registrando o caminho que a água faz, como ela se transforma ou faz a energia elétrica ser produzida. Então você pode desenhar um rio com uma represa, desenhar a barragem, tá? A cabine onde fica o gerador, o caminho da água nesse gerador para girar as turbinas do gerador e depois disso a energia transformada indo para os fios. Você vai fazer esse desenho, colocar cada parte da usina hidrelétrica e mandar para mim. Ok? Estou aguardando o seu desenho como a atividade de ciências a respeito disso. Além disso, você vai registrar em seu caderno um pequeno texto contando com suas palavras o que eu acabei de dizer sobre o impacto ambiental que as usinas hidrelétricas causam. Então, que impacto causa naquela região em que ela é construída? Há a destruição de alguns elementos naturais, como as árvores, por exemplo, para que essa água possa ser represada. Então, você, logo após o seu desenho, você vai registrar para mim quais são os impactos ambientais que a usina hidrelétrica causa. Estarei aguardando também essa atividade junto com o desenho. Mas não é somente a usina hidrelétrica que produz energia elétrica para nós e para todo mundo. Nós temos outras usinas também que utilizam outros meios para a produção de energia, como é o exemplo da usina termoelétrica. Essa usina termoelétrica, ela não utiliza como base a água para a produção de energia. Ela vai usar um pouco de água, mas o principal objetivo dela é a queima de combustíveis fósseis. Tá? Então, vai ser utilizado petróleo, carvão, mineral, gás natural e todos esses combustíveis fósseis eles vão ser queimados. Por isso o nome usina termoelétrica, porque utiliza o vapor, utiliza a temperatura alta para a produção de energia. Nós vamos assistir a um vídeo que vai explicar detalhadamente o seu funcionamento, como a usina termoelétrica vai por meio do vapor, ou seja, da água quente, produzir a energia elétrica. Acompanhem aí. Hoje vamos visitar uma central termoelétrica, que é uma instalação industrial que produz energia elétrica a partir da energia libertada por qualquer produto que possa gerar calor, como os combustíveis fósseis, o carvão, o fuel óleo, que é um derivado do petróleo, e o gás natural. O que trazem estes comboios? Combustíveis fósseis. Depois de serem extraídos das minas e das jazidas subterrâneas, são transportados para aqui para serem queimados em caldeiras. Esta queima de combustíveis produz energia na forma de calor que aquece grandes quantidades de água. O vapor de água originado movimenta as pás de turbinas a grande velocidade, produzindo corrente elétrica. Através da rede de distribuição, a energia elétrica é transportada, por exemplo, até às nossas casas. Ouvi dizer que a central termoelétrica de Sines, junto à praia de São Torpes, além de produzir energia, também aquece a água do mar. De certa forma é verdade. Nessa praia, a água é por vezes mais quente devido à proximidade do sistema de arrefecimento da central, que utiliza a água do mar para arrefecer os equipamentos. Vocês observaram então nesse vídeo que a usina termoelétrica utiliza também a água
Só que a maneira com que a água é empregada para a produção de energia elétrica se diferencia da usina hidrelétrica. Só que não, como a gente viu no vídeo que trouxe para nós o funcionamento da usina termoelétrica, nós podemos perceber e refletir um pouco sobre o impacto ambiental que ela traz. A usina termoelétrica, como o impacto no meio ambiente, ela produz ou ela solta no meio ambiente muitos gases. E esses gases acabam trazendo para nós a poluição no ar e também causando o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural em que o calor ele fica concentrado em determinado local e ele não consegue se dissipar. Quando há muita poluição no ar, essa poluição cria uma camada que impede o calor de se dissipar e assim fica concentrado em determinada região. Por isso que nós sentimos muito calor hoje em dia e quando a gente olha para o céu a gente vê aquela nuvem toda marrom. Essa é uma das causas do calor muito alto que nós sentimos, a poluição. E a usina termoelétrica causa este impacto ambiental no meio ambiente e na natureza em que vivemos. Só que não existe somente esses dois tipos de produção de energia. A gente também tem hoje em dia a chamada usina nuclear. E parecida com a usina termoelétrica, ela vai utilizar uma outra fonte para que a água possa gerar turbinas e o gerador produzir energia. Acompanhe novamente mais esse vídeo, só que preste atenção na diferença. Qual é o componente químico que essa usina nuclear utiliza e a maneira com que esse componente químico atua para a produção de energia elétrica. Acompanhe para você. O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta e sua força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia e a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia, mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Em Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Como a gente pode perceber nesse vídeo, a usina nuclear utiliza um componente químico muito poderoso, que é o urânio, para a produção de energia. E se houver algum vazamento desse componente químico, ele causa um impacto ambiental muito forte e grave para o meio ambiente. Um exemplo disso é a usina da cidade de Chernobyl. Você pode fazer uma pesquisa aí na internet e você vai ler o que aconteceu com essa cidade por causa de um vazamento nuclear. À época, eles precisaram, toda a população que lá morava precisou sair da cidade. E até hoje a cidade está inabitada. É uma cidade fantasma, dizem assim, que o solo, a vegetação, até os animais que lá
viviam e vivem estão contaminados com a radiação causada pelo componente químico da usina nuclear. É uma usina que gera energia elétrica? Sim. É outra forma de produção de energia elétrica? Sim, mas também causa um impacto ambiental muito forte e grave ao meio ambiente. E dessas usinas que acabamos de ver, todas têm algo em comum, que é o impacto ambiental que elas causam na natureza para a produção de energia elétrica. Tanto a usina hidrelétrica, quanto a usina termoelétrica, quanto a usina nuclear, traz algum prejuízo para a natureza, seja em maior ou em menor escala, mas todas essas três causam algum impacto ambiental. E pensando nisso, há um tempo eles já estão refletindo e tentando verificar fontes alternativas de produção de energia elétrica. E nós temos atualmente duas formas alternativas de produção de energia elétrica que já está sendo utilizada. E essas formas de produção alternativa de energia elétrica causam menos impacto ambiental ou impacto ambiental zero, ou seja, não prejudica muito o meio ambiente, a natureza, que são as energias eólica e energia solar. Nós vamos ver um vídeo que vai explicar um pouquinho para nós o funcionamento da energia eólica e depois também um outro vídeo que vai mostrar para nós da energia solar, como nós utilizamos a energia vinda do sol para produzir energia elétrica. Prestem atenção nesses vídeos para nós entendermos o conceito. Em um parque eólico, existem vários aerogeradores como este, compostos pela torre, rotor e pela nacelle, formando um sistema aerodinâmico. A força dos ventos é que move o rotor do aerogerador e movimenta o eixo principal. A energia produzida pelo giro do eixo passa pelo multiplicador, chegando ao gerador, onde a energia do vento se transforma em energia elétrica. Então, a energia elétrica produzida desce por meio de cabos pelo interior da torre do aerogerador e segue até chegar às subestações, onde a tensão é elevada, para na sequência alcançar a rede de transmissão e distribuição. E então, a energia finalmente chega aos centros consumidores. Você já ouviu falar de energia solar fotovoltaica? É a energia produzida a partir da luz do sol. Quanto mais irradiação solar, maior será a quantidade gerada. É energia limpa, renovável e sustentável. Ganha ao meio ambiente, à sociedade e à economia. Como você vai ver já já, a energia solar é um excelente negócio. Não é à toa que é tendência no mundo todo. No Brasil, até 2024, a parcela renovável de nossa matriz deve chegar a 84%, com 7 gigawatts de capacidade instalada de geração solar. Isso é suficiente para abastecer Brasília e Curitiba. Aí você se pergunta, como os raios de sol são capazes de acender lâmpadas e mover indústrias e comércios? É simples. A geração acontece nas células fotovoltaicas, que são feitas de silício ou outro material semicondutor. Essas células são agrupadas em painéis fotovoltaicos, e são essas placas que você já deve ter visto em telhados. Quando bate o sol, uma reação química produz a energia elétrica. Em seguida, a corrente contínua gerada nos painéis é transformada em corrente alternada por um equipamento chamado inversor. A partir daí, está pronta para ser usada em indústria e comércio, por exemplo. Sob o sol, o sistema gera energia. À noite ou em dias nublados, você usa a energia da concessionária. Se gerar mais do que consome, esse excedente entra na rede de distribuição e você ganha crédito para ser usado em até 60 meses. Como a gente pode perceber, no vídeo que trouxe para nós a produção de energia elétrica por meio do vento, que o gerador é movido pela força do vento. Então são colocados vários postes e em cima dele hélices. E é por meio da movimentação dessas hélices pelo vento que a energia é produzida. Se a gente parar para pensar, não tem impacto ambiental quase que nenhum, porque não precisa da destruição de florestas ou
ambientes que animais vivem, não devolve para o meio ambiente o gás carbônico ou outros gases que são nocivos à nossa saúde e à natureza. Por isso que é chamada uma fonte alternativa de energia e é uma das energias menos poluentes e mais sustentáveis que nós temos na atualidade. Como a gente pode observar também no vídeo que fala para nós sobre o funcionamento da energia solar, acontece uma reação química. Essas placas fotovoltaicas, elas têm esse nome foto por quê? Porque recebem e captam a luz. Por isso tem esse nome. Fotovoltaica porque ao captar a luz, há uma reação química nessas placas transformando essa luz em energia, que são os volts. Por isso é chamado de fotovoltaica. E no vídeo que nós assistimos, como fala de energia contínua e energia alternada, essas são formas de energia que nós utilizamos no nosso dia a dia. A corrente contínua é uma forma de energia que utilizamos em baterias, pilhas, e a corrente alternada é a que vem no poste que abastece a nossa casa. E alguns aparelhos têm essa inversão de corrente alternada para corrente contínua e vice-versa, porque, dependendo dos equipamentos que nós utilizamos, uns suportam uma corrente e outros outras correntes. Mas isso é assunto para mais para frente para vocês. O que basta vocês aprenderem é que na energia solar há uma reação química que transforma essa luz em energia. Essa energia passa por um inversor para poder fazer com que a luz solar seja utilizável para para a nossa residência, nos nossos equipamentos e no dia a dia. E a gente pode observar que a energia solar, ela, além de não causar impacto ambiental, ela também traz de benefício econômico para o morador. É interessante, então, termos essa fonte alternativa de energia elétrica. E além dessas formas de energia que nós acabamos de estudar, existem também algumas fontes de energia, ou seja, alguns objetos que são capazes de gerar energia sem precisar colocar na tomada, que são chamados geradores de energia. Nós conhecemos no nosso dia a dia vários geradores de energia, como as pilhas e as baterias. Elas são geradores de energia porque dentro delas acontece uma reação química e essa reação química produz energia elétrica. Só que essa energia elétrica ela não é tão forte o suficiente para se manter constante como a gente tem a energia que vem do poste e alimenta a nossa casa. Tá? E dependendo do tempo que nós utilizamos, essas pilhas e baterias acabam perdendo a sua capacidade de produção de energia. É por isso que, quando acaba a pilha, nós precisamos descartá-la em local apropriado. Mas hoje em dia nós temos pilhas recarregáveis, baterias recarregáveis. Até mesmo no celular temos a bateria, que tem o mesmo princípio de funcionamento, que é um gerador de energia. Só que no caso da bateria do celular e outras baterias recarregáveis, a própria bateria do carro, que é uma bateria recarregável, depois de utilizada, nós podemos colocá-las em uma tomada para podermos carregar e utilizar a sua energia. Foram essas, então, as diferentes formas de produção de energia elétrica. Estudamos como a energia elétrica é produzida, como ela chega até a nossa casa e quais impactos ambientais elas causam na natureza. Então, relembrando as fontes de energia que nós estudamos. Estudamos, então, a energia elétrica por meio de usina hidrelétrica, que utiliza a água para gerar uma turbina, e essa turbina gera energia elétrica. Vimos a energia termoelétrica, que por meio da queima de combustíveis fósseis, esquenta a água
e o vapor produzido pela água quente gira uma turbina produzindo energia. Vimos também a energia nuclear, a usina nuclear, que, por meio do componente químico urânio, esquenta a água e essa água que é esquentada se transforma em vapor, o vapor gira a turbina e assim produz energia elétrica. Essas três energias ou essas três formas de produção de energia elétrica vimos que causam impacto ambiental onde elas estão, prejudicando em maior ou em menor escala a natureza. E que hoje nós temos formas alternativas de energia ou de produção de energia elétrica que são a energia eólica, que utiliza o vento para gerar turbinas e produzir energia, e a energia solar, que por meio de placas fotovoltaicas utiliza a luz solar para gerar energia. Nessas placas há uma reação química que transforma a luz em energia. Essa energia ela é convertida em uma forma de energia capaz de alimentar a nossa residência. E por último, nós vimos que existem alguns geradores de energia que utilizam a transformação da energia química para a energia elétrica. Só que eles não são capazes de manter essa energia constantemente e acabam descarregando, que é o caso da pilha e da bateria. E algumas dessas pilhas e baterias nós temos a oportunidade de recarregá-las, para que consigamos utilizar a transformação da energia química para a energia elétrica, para utilizarmos nossos celulares e outros equipamentos eletrônicos. Essa foi então a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido todos esses conceitos. Pegue então o livro didático, capítulo 12, responda às atividades que estão neste capítulo, façam as atividades que eu já pedi para vocês no início do nosso vídeo, mande para nós pelo WhatsApp e mande para nós pelo WhatsApp. Espero que tenham gostado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.